A paz do Senhor para os irmãos, amém? Poderia, por favor, abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler o texto base aqui do tema. Faremos a leitura a partir do versículo 18 também. Lucas 18, 18. Nós vamos ler até o 27, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás o tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas Jesus respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Obrigado. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui essa noite. Gostaria de agradecer o convite ao Cleiton, pastor Jefferson, pastor Cláudio, que permitiram estar aqui essa noite, irmãos. E é sempre muito bom nós falarmos a respeito da palavra de Deus. Um dos maiores prazeres que Deus permitiu que eu tivesse na vida era o prazer, com certeza o prazer de estar pregando a palavra de Deus, de ter uma audiência, uma igreja que possa ouvir a mensagem de Deus, que Deus permita que eu pregue essa noite e que a palavra dele fale aos corações da sua igreja. E quanto mais num tema tão maravilhoso quanto esse, né? Porque esse tema é o tema do Evangelho. E nada é melhor do que pregar o Evangelho, irmãos. É muito bom você pregar sermões históricos, onde você faz aplicação com a sua vida pessoal, como aquele texto histórico lá do Antigo Testamento, ou até mesmo o livro histórico de Atos, do Novo Testamento. Tão bom você ler aquele texto e aplicar ele na sua vida. Só que, irmãos, para um pregador que ama a palavra de Deus, e eu falo por mim, nada melhor é do que você pregar a mensagem do Evangelho. E esse texto, irmãos, é a mensagem do Evangelho, e nós pregaremos sobre ele essa noite com a graça de Deus. Então, irmãos, primeiramente, nesse versículo 18 que nós lemos, a Bíblia conta a história deste homem, deste jovem, que se chegou a Jesus e disse: Bom mestre, que farei, ou o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E esse tema, essa pergunta, é uma pergunta muito recorrente, entre mestres e entre discípulos. Era uma pergunta muito debatida na época, No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, você vê um outro doutor da lei perguntando a Jesus a mesma pergunta: o que deveria ser feito para herdar a vida eterna? Porque essa é uma pergunta recorrente, esse é um tema recorrente. Não há tema mais importante do que esse. Não há uma pergunta mais importante do que essa que você possa se fazer essa noite. Não somente essa noite, mas qualquer dia da sua vida. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você talvez, na sua fase, principalmente os jovens, nessa faixa etária, se fazem outras perguntas, Às vezes está em dúvida se vai namorar aquele rapaz ou aquela moça. Às vezes está em dúvida em qual vestibular vai
prestar, né? O que vai fazer, qual carreira vai seguir. E são dúvidas e são perguntas que são normais de serem feitas no contexto da vida durante o período da juventude. Mas eu falo para você, eu afirmo para você nessa noite, que nenhuma pergunta que você possa fazer em qualquer faixa etária da sua vida é mais importante do que essa pergunta: o que eu farei? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque como vocês cantaram nessa noite, talvez isso lhe falte, talvez isso nos falte um dia, mas a vida eterna em Cristo, garantida por Ele, essa nunca nos faltará. Então essa com certeza, essa com certeza é a pergunta mais importante que nós possamos fazer a nós mesmos. E como eu disse, essa pergunta era bem recorrente à época. E eu quero que você volte rapidamente aqui no capítulo 10, volte algumas páginas, por favor, que lá naquela passagem que você conhece muito bem, que é a passagem do bom samaritano, você vê também a partir do verso 25, 10, 25, que chegou-se a Jesus um homem que fez uma pergunta similar a essa, no verso 25, capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui Jesus, ele pergunta: o que você lê? Como que você compreende a lei? E ele fala ali, ele cita, né, o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. Aí muda um pouco, né, o decorrer da conversa, comparando-a com a conversa que Jesus teve com esse jovem no capítulo 18. Mas a pergunta base é a mesma, exceto por uma palavra, né? Aqui no versículo 18, esse jovem, esse homem que se achega a Jesus, ele coloca o adjetivo bom à frente da palavra mestre. E este jovem, este homem que faz essa pergunta, né, a gente comumente chama, né, essa passagem de o jovem rico, porque não aqui no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus, né, porque essa passagem está nos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e no Evangelho de Mateus, de fato, esse homem é chamado de jovem, né, já no Evangelho de Marcos e de Lucas não, mas no Evangelho de Mateus, de fato, ele é chamado de jovem. E já no Evangelho de Lucas, é o único local onde ele é chamado de príncipe, né, ou também líder. E essa palavra príncipe aqui usada por Jesus era muito comumente usada para líderes religiosos. Então, muito provavelmente, esse jovem aqui, ele tinha uma liderança religiosa. Ele não era chamado de príncipe porque era filho de um rei, não. É porque ele era um líder de sua época. Então, provavelmente, ele era algum líder religioso, talvez um líder de alguma sinagoga local. Mas o fato é que ele tinha proeminência, ele tinha valor, ele tinha notoriedade no contexto social que ele vivia. Então, este homem, este jovem, né, este príncipe, este líder, ele se achega para Jesus e chama Jesus de bom. E qual a pessoa, né, mais bondosa, qual poderia ser a pessoa tão boa quanto Jesus? Ninguém. Mas o fato é que Jesus, ele, ao ouvir ser questionado, né, através dessa pergunta, com o adjetivo de bom, perceba que Jesus não reclama de ser chamado de mestre, mas ele questiona o nome porque ele chamou de bom. Mas nós sabemos que Jesus é bom. E nós sabemos que Jesus, em momento algum, aqui ele está negando a sua própria bondade. Mas Jesus fala para ele: olha, por que você me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Aquele homem não cria que Jesus era Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Por isso que nós sabemos que ele é bom. Porque assim como Deus, o Pai é bom, o Filho é bom e o Espírito Santo é bom. Mas aquele homem, aquele jovem, não cria Jesus como Deus. Ele via Jesus como um mestre. E já que ele o via como um mestre, por que ele estava chamando de bom? É nesse contexto que Jesus repreende e diz: olha, somente Deus é bom. Então, se você não me considera como Deus, não me tenha como bom, porque Deus é bom. Somente Ele é bom. Mas por que Jesus faz isso antes de responder a sua pergunta? Porque Jesus queria ensiná-lo o conceito de bondade. Porque a bondade de um homem não é a bondade de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero fazer 4 comparações com os irmãos. E a primeira comparação, né, ou o primeiro contraste que eu vou fazer essa noite, é o contraste entre a bondade humana e a bondade divina. É o contraste entre qual é a nossa percepção de bondade e qual é a percepção, ou qual é a realidade, né, da bondade
através dos olhos de Deus, o que é bondade para Deus e o que é bondade para mim e para você. Comumente nós, como homens, o nosso senso de justiça ele é falho, porque nós somos pecadores, né? A Bíblia fala que todos pecaram, estamos destituídos, né, da glória de Deus. A Bíblia fala, Isaías fala, que a nossa justiça, as nossas obras de justiça diante de Deus são trapos de imundícia. Então, o parâmetro de bondade nossa, comparado com a bondade divina, é pífio, irmãos, é irrelevante. Por isso que Jesus fala, não há ninguém bom. Eu não sou bom, você não é bom. Nós somos bons comparando-nos uns com os outros. Talvez você vê aquela pessoa que cometeu um crime e você olha para si e você fala, eu sou bom em relação a ele. Eu sou bom porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E você está certo em certo sentido. Porque, de fato, nessa escala meramente humana, nessa escala de iguais como nós somos, de fato podemos fazer esse tipo de comparação e esse tipo de julgamento para sabermos quem é bom e quem não é, quem merece e quem não merece, quem é digno e quem não é digno, porque nós usamos nossas escalas meramente humanas, a nossa régua era humana. Só que Jesus, ele eleva o nível, e ele fala para aquele homem, olha, somente Deus é bom. E como nós lemos lá em Lucas 10, aquele doutor da lei, que se chegou para Jesus perguntando a mesma pergunta, a Bíblia fala que ele fez tentando a Jesus. Aqui não fica claro qual a intenção desse jovem. Se ele queria tentar a Jesus, ou se de fato ele sentia algo dentro de si, que fez com que ele chegasse até ali para de fato, sinceramente, questionar Jesus nesse sentido, para poder saber o que lhe faltava. A gente não sabe, a Bíblia não deixa isso claro. Mas o fato é que, se este homem estivesse com a intenção similar àquele homem lá do capítulo 10, ou seja, com uma má intenção, querendo tentar a Jesus, querendo provar para Jesus que, segundo a régua da lei, segundo plenamente, cumprindo plenamente os requisitos da lei, aquele homem estaria salvo. Porque, afinal de contas, como nós lemos, ele cumpria toda a lei desde a sua mocidade. Então, o que lhe faltava? Se, segundo a formalidade da lei, na qual ele vivia, no contexto religioso que ele estava inserido, se ele fazia tudo que devia ser feito, o que lhe faltava? Nada. Só que a bondade humana não é a bondade divina. Nós temos que entender, por isso que eu falei que essa mensagem é o Evangelho, irmãos. Porque a mensagem do Evangelho é você olhando para si e percebendo que você precisa de Deus. De que você não é bom o suficiente. Por isso que eu falei, a primeira comparação aqui são os dois tipos de bondade. A divina e a humana. Você pode ser chamado de bom humanamente falando. Mas as suas obras de justiça, que são feitas em si mesmo, em você mesmo, perante Deus não tem efeito algum. Não tem valor algum. Por isso que a nossa obra tem que ser para a glória de Deus. Por isso que você receberá galardão, porque a sua obra é feita em Deus e para Deus. A obra que é feita em Deus e para Deus, ela tem valor para Deus e por isso ela será recompensada. Agora, toda obra que é feita para si, para a glória própria, ela não prevalecerá. Ela não terá galardão, porque era para si, era para a sua própria glória, para a sua própria honra. E Deus, como conhece toda a intenção do coração, você nada receberá por isso. Por mais, que grandiosa seja essa obra, por mais que elogiada seja essa obra, por mais que essa obra esteja de acordo com todos os preceitos religiosos e que todo o meio no qual você vive, aceite e te glorifique por ela. Mas diante de Deus ela não terá valor. Esse é o ponto, irmãos, do Evangelho. Nós somos homens pecadores que precisamos de um Deus santo para nos salvar, porque sem Ele nós não vamos conseguir, irmãos, alcançar a nossa salvação. Então a primeira comparação é justamente essa. O senso de justiça. Esse homem não entendia o que era a bondade de Deus. Ele não entendia. Ele se achava bom. Esse é o ponto. Continuando, aqui no verso 20 e 21, vamos ler o 20 novamente. Jesus responde, você sabe os mandamentos. Jesus sabia que ele era um príncipe, que ele era um líder, que ele era um religioso. Você sabe os mandamentos. O que você tem que fazer? Verso 20, não adultere, não mate, não furte,
não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí no versículo 21 ele faz o quê? Ele responde que tudo isso ele guarda desde a sua... Jesus, após fazê-lo pensar a respeito do seu próprio conceito de bondade, Jesus lança para ele os mandamentos. E nós sabemos que a lei, né, os 10 mandamentos, o decálogo, ele é dividido, né, em 2 tábuas de pedra. E na primeira tábua de pedra havia os mandamentos nos quais o homem se relacionava com Deus. Não faças mais de escultura, né, não tenha outros deuses além de mim, guarde o sábado, né, não tome meu nome em vão. Então esses 4 primeiros mandamentos estavam na primeira tábua da lei. Na segunda tábua da lei estavam os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento entre o homem com outro homem, que são esses mandamentos que Jesus lista para esse homem. Então Jesus não listou os primeiros mandamentos, os mais importantes. Jesus listou os mandamentos relacionais, aqueles que cuidam das relações entre pessoas. Então o segundo contraste, eu falei que eu quero fazer 4 comparações. Essa aqui é a segunda comparação. É entre a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. Os mandamentos que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus e os mandamentos que dizem respeito ao seu relacionamento com o seu próximo. Jesus falou para ele, olha, cumpra os mandamentos que dizem respeito, que relacionam você com o seu próximo. Não adultere, não furte, honre teu pai e tua mãe, né? Não mate. São mandamentos que você tem que cumprir. E este jovem, desde a sua adolescência, ele fazia o quê? Cumpria. Então o que lhe faltava? Já que ele cumpria os mandamentos de Deus. Mas o que faltava a esse jovem é que não importa cumprir os mandamentos relacionais, os mandamentos que você tem com o seu próximo, se você esquecer da primeira tábua da lei. A segunda tábua da lei, sem a primeira, não tem valor algum. É meramente formalidade religiosa. Qualquer coisa que a gente faça, entre aspas, para Deus, que não é motivada pelo nosso amor a Ele, não tem valor algum. Vou repetir. Qualquer coisa que a gente faça, entre aspas, para Deus, que não foi gerada pela motivação correta, que é amar a Deus sobre todas as coisas, diante de Deus, não tem valor algum. Por isso que dentro de um esquema religioso, de uma religiosidade judaica, onde que a lei era tão importante, porque para eles a salvação estava atrelada plenamente ao cumprimento dessa lei. E ele cumpria. Então era como se fosse lá uma listinha, né, que você vai marcando, né? Isso. E quando você chega ali no seu 100%, opa, estou salvo. Não tem como não ser salvo, porque afinal de contas eu cumpri todos os mandamentos. Não. Qualquer discípulo mais atento de Jesus, que estava com ele há mais tempo, viu ele pregando o Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que é o mero cumprimento da lei, sem a devida motivação, sem a intenção pura no coração, não tem valor algum para Deus. Porque não adianta você não matar o seu irmão, mas você ofendê-lo, como Jesus falou no Sermão do Monte. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus o assassinato é tão condenável quanto a difamação. Tá? Porque ambos os pecados te levam para o inferno. Esse é o ponto. Não estou falando, irmãos, obviamente, em consequência humana. É óbvio que haverá consequência maior para aquele que comete homicídio. Mas ambos os pecados, né, chamar o seu irmão de tolo, né, ofender o seu irmão, difamar o seu irmão. Jesus, no Sermão do Monte, ele iguala a consequência eterna. Ambos vão merecer o fogo do inferno. Porque não adianta você não fazer algo, né, não matar, nesse exemplo. Simplesmente, eu não mato, eu não faço isso, eu não difamo, eu não mato. Mas se você não fizer isso pela motivação correta, nada adianta, irmãos. Nada adianta. Jesus se importa tanto com ações quanto com motivações. A motivação é tão importante quanto a ação, irmãos. Porque a ação ela é externa.
A ação você pode me enganar. Na ação eu posso te enganar. Porque a ação era externa. E que é o externo seus olhos veem. Você pode julgar o externo. Mas o interno só Deus vê. Só Ele conhece. A intenção do coração só Deus julga. Por isso que o interno, irmãos, é muito importante para Deus. E aquele homem, ele cumpria a lei sim. Ele era um exemplo sim. Pela mera formalidade. Ele talvez era visto, ele era percebido, ele era elogiado, ele era exaltado, talvez ele tivesse recebido, elogios, como outros homens religiosos, como os fariseus. Só que a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Eu não engano a Deus. Você não engana a Deus. Porque Deus tudo vê. Então a provocação que eu quero fazer essa noite é sobre motivações. O que te motiva? O que faz você fazer o que você está fazendo? O que te trouxe aqui nessa noite? Quais são as suas motivações? São sinceras para com Deus ou são formalidades religiosas para com o homem? É isso que falta. Essa é a resposta da pergunta do Congresso. É isso que falta. O que está faltando é a gente abandonar formalidades religiosas para se entregar de corpo e de alma a Cristo. Porque o que você faz na sua religiosidade, quando você faz com amor a Cristo, vai ser prazeroso você fazer. Tudo que você faz, às vezes para o homem, quando você faz colocando Cristo em primeiro lugar, é maravilhoso, irmãos. Porque você faz para Ele, para a glória dEle. Então, como disse, a segunda comparação dessa noite é essa. A primeira tábua da lei fala dos mandamentos para com Deus. A segunda para com os homens. Não adianta você focar na segunda, que são as ações externas, sem o teu coração estar completamente entregue a Deus, sem você amá-lo sobre todas as coisas. Não adianta. Para Deus não tem valor qualquer mera religiosidade. Seguindo aqui a leitura, verso 21 e 22, 21 de novo, ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. E como eu falei para os irmãos, já até me antecipei aqui dizendo o que é essa coisa que lhe faltava. Mas essa comparação que eu quero fazer aqui agora, essa terceira comparação, ela vai um pouquinho para antes do texto que nós lemos, que é o texto base desse congresso. Que não é à toa, irmãos, nada na Bíblia está à toa, As passagens estão conectadas, foram colocadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando você vê uma narrativa seguida de outra, há certa conexão entre elas. E aqui no verso de número 15, volta aí, 18, 15, A gente leu a partir do 18, não foi isso? Agora a gente vai ler a partir do verso 15, 16 e 17. Diz assim, e traziam-lhe também meninos, para que eles tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, ou os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. A resposta do jovem estava aqui versículos antes, está vendo? Ele queria saber como herdar a vida eterna. E Jesus fala que para essas crianças, o reino estava aberto. Agora, olha que contraste maravilhoso. Olha que comparação maravilhosa. Crianças inocentes, que nada tinham um reino. E um rico que tinha tudo, lhe faltava algo. Lhe faltava algo, que era o principal. Essas crianças não tinham nada. Irmãos, crianças, naquela época, elas eram desprezadas, irmãos. Elas eram desprezadas. Com 13 anos, o judeu, ele participava do Bar Mitzvah, que era uma cerimônia religiosa onde, a partir dos 13 anos, ele era imputado. Ou seja, o pecado que ele cometia, ele tinha que arcar com suas ações.
Até os 13 não. Até os 13 as crianças, né, ou adolescentes, apenas ficavam, aprendiam, né, a lei que era ensinada, né, como a gente aprende lá em Deuteronômio, a lei era ensinada às crianças desde pequeno, porém eles não tinham voz. Crianças de até 12 anos não tinham voz, não tinham opinião, não tinham nada, né? A gente sabe que naquela época, infelizmente, até as mulheres tinham pouca voz, muito menos as crianças. Tanto que os discípulos viam aquelas crianças como o quê? Como importunadores, como crianças que estavam atrapalhando Jesus pregar, atrapalhando o mestre ministrar, estava atrapalhando Jesus, talvez estava pregando para uma multidão, pregando a mensagem, aquelas crianças estavam atrapalhando, estavam sendo vistos como estorvos. Mas olha que curioso, quem é visto ou julgado como um estorvo, como alguém que está ali atrapalhando, como alguém que não está fazendo nada ou que está prejudicando, são justamente aqueles, né, dos quais Jesus fala, não os impeçais, não impeça essas crianças, porque deles é o reino, e qualquer um que não recebeu o reino como um deles, não vai ser salvo, irmãos. Não terá salvação. Agora, como é uma criança, irmãos? Observe a inocência de uma criança. Observe a pureza de uma criança. Observe até aquela imaturidade, sabe? Aquela pureza, aquela imaturidade que não percebe nenhum perigo, né? Observe que uma criança ela é totalmente dependente de Deus. Ela é totalmente dependente dos seus pais. Se o pai e a mãe não tiver dinheiro, não trabalhar, não conseguir comprar o alimento, aquela criança terá fome. Se conseguirem, ela terá comida. Se o pai ou a mãe cobrir a noite, ela dormirá quente, senão ela terá frio. Se o pai e a mãe não levar à escola, ela não vai ser alfabetizada. E eu poderia citar aqui, inúmeros outros exemplos, porque uma criança, ela é dependente. Ela é dependente. Uma criança, ela necessita, ela carece de um suporte, de um auxílio. Por quê? Porque ela é uma incapaz, no sentido de que ela não tem condições de manter-se por conta própria. Olha, estão percebendo onde eu quero chegar, irmãos? Se nós não confessarmos que nós não podemos manter-nos a nós mesmos, se nós não confessarmos a nossa total dependência de Deus, se nós não olharmos para as nossas ações que tentam ser justas, boas, e se nós não percebermos que elas, perante Deus, não têm valor algum, irmãos, se nós não dependermos totalmente, completamente dele, irmãos, se nós não tivermos essa consciência, nós não iremos receber o reino de Deus como uma criança. E, consequentemente, não teremos o reino de Deus. Ele não será nosso. Porque para receber, para entrar nesse reino, tem que ter essa mentalidade de uma criança, essa dependência de uma criança. Mas, por outro lado, aquele jovem não. Aquele jovem, líder, né, religioso, olha, exemplo, cumpria todos os mandamentos, não fazia nada que pudesse ser condenado por ninguém. Não, ele estava na crista da onda, ele era o cara. Só que ele que tinha dinheiro, tinha fama, tinha louvor daqueles que o viam como um líder religioso, a ele faltava algo. E como eu já disse, o que lhe faltava? Essa consciência de que se a intenção não for à frente da ação, se a intenção não for boa, a ação não terá valor. Aquelas crianças queriam apenas tocar em Jesus. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? Mas só basta tocar em Jesus. Só basta querer tocar nele. Só basta querer estar perto dele. Só basta querer, sabe, se assentar com ele. Só basta isso. Às vezes a gente procura tanta complexidade religiosa, teológica, às vezes a gente quer tanta complexidade, sabe, tantas coisas, mas como ele disse para Marta, Marta, você está aí, tarefada, né, Marta? Você está querendo fazer perguntas, né, tão complexas, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna, mas só basta você ter pureza no coração e querer me tocar, querer estar junto comigo,
querer ouvir, querer, sabe, estar sentado quando eu falo. Olha essa coisa maravilhosa, estar na presença de Jesus, aprendendo dele que é bom, que é manso, que é humilde de coração. Só isso lhe basta. Você está inquieta por tantas coisas, Marta, mas só uma coisa te basta. Irmãos, Jesus nos é suficiente, irmãos. Jesus nos é suficiente, irmãos. Então esse é o contraste entre essas crianças que só queriam tocar em Jesus e delas era o reino. Não tinha nada. Não tinha uma moedinha no bolso. E aquele homem, né, rico, mas que tinha um buraco no peito. Ele faltava muita coisa. Continuando e seguindo, a gente vai agora para o nosso quarto e última comparação, né, o contraste dessa noite. E vamos ler a partir do verso 23 e vamos ler agora até o 26. Vamos fazer a leitura um pouquinho mais longa, tá? 23 ao 26. Mas ouvindo isso, ficou o quê? Vamos ler o 22 de novo para contextualizar o 23? Vamos lá. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Porque na verdade Jesus aqui, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus aqui, ele percebe o que nós estamos comentando, que todo o cumprimento religioso daqueles mandamentos era meramente formalidade religiosa. E Jesus, por saber isso, Jesus faz essa provocação a esse jovem. Você cumpre mesmo todos esses mandamentos? Então faça isso aqui, olha, pegue tudo que você tem, venda, dê aos pobres, vem e siga-me. Irmãos, preste atenção, nós não podemos entrar na literalidade do texto e achar que para servir a Jesus, só entregando tudo e seguindo. Esse não é o ponto, esse não é o ensinamento de Jesus. Jesus estava querendo mostrar para ele o seguinte: olha, eu estou te provando que você não cumpre os mandamentos nem da segunda tábua, porque você não ama o seu próximo como você mesmo. Porque se você ama de fato o seu próximo como você mesmo, por que você não abre a mão da sua riqueza e dê aos pobres? Prove de fato que você ama o próximo como a você mesmo. E ele provou? Ele aceitou o desafio? Não. Jesus provou a ele que ele não cumpria sequer os mandamentos relacionais. E aí sim, no verso de número 23, diz: mas ouvindo ele isto, o quê? Ficou muito triste. Por que ele ficou triste? Irmãos, o problema não foi ele ter ficado triste. Porque quando nós percebemos ou sentimos, né, o nosso pecado, quando você se converter, você ficou triste. Você ficou triste. Por que você ficou triste? Porque você percebeu que o seu pecado, ele manchava, ou ele queria macular a santidade de Deus. É óbvio que o seu pecado não fará isso. Mas você se sente injusto, indigno. Porque você fica triste porque você percebe que você não é santo como deveria ser. Você não é puro de fato como convém ser. Você cometia algo que não deveria cometer. Então isso gera uma tristeza no coração daquela pessoa que percebe, que tem consciência do seu próprio pecado. E ele percebeu isso. Jesus acertou uma flecha no peito daquele homem. Ele entendeu o que Jesus queria dizer, porque ele não era bobo. Ele não era bobo, ele sabia o que Jesus queria dizer. Mas ele ficou triste, percebeu, mas o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele tinha duas opções, né? Ou obedecer o mandamento de Jesus, a ordem de Jesus, para de fato mostrar que ele amava e queria seguir a Jesus, ou simplesmente fazer o que ele fez. Ficar triste, entender mais o que? Não optar ou não decidir por Cristo. Essa é a sua decisão. Ou melhor, essas são as suas opções. Você tem que tomar a sua decisão. Você pode optar por Cristo, ou pode virar as costas e seguir sua vida com a sua riqueza, com a sua glória humana, com o seu reconhecimento humano. Mas lembre-se que tudo isso, todas as suas ações, todos os seus bens, para Deus não tem valor algum se a motivação não for para a glória de Deus. Então ele saiu triste. E aí no verso 24, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que difícil, irmãos? Porque o fato é que as riquezas, a maioria daqueles que são ricos não estão dispostos
né, a abrir mão de muitas coisas para seguir e servir a Jesus. A gente sabe que Jesus teve seguidores que tinham muitas posses, como o próprio José de Arimateia, que cedeu o local do túmulo, como aquelas mulheres lá de Lucas 8, que mantinham o ministério de Jesus. Jesus tinha seguidores que tinham bens. Então, o bem em si não é o problema. O problema é quando, Jesus já falou isso, é quando o seu dinheiro, o teu coração está no dinheiro. É quando o teu coração, quando o teu Deus é mamão. Esse é o problema. Mas Jesus fala, é tão difícil por quê? Porque a maioria deles, infelizmente, eles têm a Deus, têm a mamão por Deus. Aí, seguindo no verso de número 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí aqui vem a questão, irmãos, verso 26. E eu peço que os irmãos leiam essa pergunta comigo. Ó. E os que ouviram isto disseram, o que eles disseram? Eles ficaram abismados e preocupados. Pô, peraí. Esse nível de bondade, essa exigência é muito alta. Peraí, então quem pode ser salvo? Se esse homem que é rico, cumpridor da lei, se ele tem dinheiro para poder dar aos pobres, se ele tem dinheiro para poder comprar os sacrifícios e realizar, se ele tem condições de tudo isso, se ele é um conhecedor da lei, se ele é um líder, se ele cumpre os mandamentos, se ele saiu daqui reprovado, então quem vai ser salvo? Quem pode ser salvo? E essa pergunta que eu quero fazer para os irmãos dessa noite: quem será salvo? Quem pode ser salvo? Como ser salvo? E a quarta e última comparação é das duas perguntas. A primeira pergunta, ela dizia: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Olha o eu aqui, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer algo para herdar a vida eterna? A pergunta é... Olha a pergunta desesperada que esses discípulos, ao ver aquele homem saindo, eles fizeram. Eles perguntam, logo, quem pode salvar-se? Essa é a pergunta. Olha o desespero na pergunta. Estamos perdidos. Todos pecamos. Separados estamos da glória de Deus. Não há valor nas nossas ações. Os mandamentos que cumprimos têm mais intenções, segundas intenções. O nosso amor por Deus não está sendo puro. E agora, quem será salvo? Logo, quem será salvo? Então, a primeira pergunta focava no homem. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque eu sei que eu posso fazer algo. Porque, afinal de contas, se eu fizer A, B ou C, eu vou ser salvo e acabou. Essa é a pergunta errada. A pergunta errada não parte do princípio de que você tem condições de fazer alguma coisa para ser salvo. A pergunta correta é: quem pode salvar-se na condição na qual estamos diante de Deus? Quem pode salvar-se se todo mundo está condenado diante de Deus? Como que você que está me ouvindo nesta noite pode ser digno de salvação? Como Deus pode olhar para você e ver algo bom o suficiente para dizer: olha, você é legal, vou te salvar porque você merece? Quem de nós? Ninguém! Ninguém é digno, ninguém é bom, ninguém faz o suficiente, ninguém pode colocar-se diante de Deus e falar assim: olha, eu posso, eu consigo. E se você voltar um pouquinho mais para trás, nesse mesmo capítulo, você vê a parábola do fariseu e do publicano. Olha como é que está tudo conectado. Ele batia no peito e dizia: porque eu sou, eu faço, eu cumpro a lei, eu não sou como aquele publicano. Eu não sou como ele, eu mereço, ele não. E o publicano, com os olhos para baixo, não sequer queria levantar a cabeça, olhar para Deus e dizer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. E quem desceu justificado para sua casa? Adivinha? Aquele que reconheceu o seu pecado, aquele que reconheceu a necessidade de salvação, aquele que viu que nas suas ações, nas suas obras, não havia nada de bom que merecesse ser salvo, e aquele que tentou justificar-se a si mesmo, desceu condenado. Agora, aquele que creu na justificação de Cristo, esse foi salvo, esse foi justificado, esse. Então, irmãos, a pergunta é essa: quem poderá salvar-se? Quem pode salvar-se a si mesmo? E você sabe qual é a resposta para isso? Você sabe qual é a resposta para isso? Está na sua Bíblia aí, na sua frente. Jesus respondeu. Qual o próximo versículo? O 27, não é isso? Qual foi a resposta? O quê?
O que é impossível para o homem, sabe o que é impossível para o homem? O homem salvar-se a si mesmo. Isso é impossível para o homem. Sabe o que é impossível? Você conseguir salvar-se pelas suas próprias obras, com a justiça das suas próprias ações. É impossível salvar-se. Não tente impressionar a Deus. Você não se salva pelas suas obras. Agora, por isso que a obra ela é divina. Porque para o homem é impossível, mas Deus consegue salvar um pecador. Deus consegue salvar um pecador. Sabe por quê? Era impossível para o homem. Mas aí eu te pergunto, por que Jesus veio então? Ele veio porque ele é Deus. Para cumprir a impossibilidade humana. O homem não podia salvar-se a si mesmo. Então Jesus veio, nasceu, cresceu. Isso é o Evangelho, irmãos, coisa maravilhosa. O Evangelho não é só para quem está lá fora, não, irmãos. O Evangelho é para mim e para você. Desfrute do Evangelho, irmãos. Contemple a sua necessidade e glorifique a Deus. Porque é Deus que supre cada uma delas. E não só financeiras e físicas, não. As espirituais também. Ele supre todas elas. Deus é maravilhoso. Então ele veio. Jesus veio. Essa é a boa notícia do Evangelho. Os anjos proclamaram aos pastores o Evangelho. Jesus nasceu. Ele se encarnou. Ele veio. Ele está cumprindo esse versículo 27. Olha, ele está cumprindo o que é impossível ao homem. É possível para Jesus. Ele veio. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar. Ele cumpriu a justiça de Deus. Lembra dos níveis de bondade? Ele é bom. Ele de fato é bom. Nele não foi encontrado engano algum. Nele não foi encontrado pecado algum. Poderiam vasculhar minuciosamente a sua vida, mas não havia nele pecado algum. Cordeiro puro, santo de Deus, imaculado, sofreu no nosso lugar a culpa, a condenação que era minha, que era sua, por causa do nosso pecado, por causa do meu e do seu pecado. Ele padeceu por nós. E ele cumpriu, né, o que era impossível a mim e a você fazer, que é conceder a salvação aos homens, conceder a possibilidade de salvação àqueles que se achegam a Ele pela fé. O que Deus quer de você é a sua fé nele. E quando você tem essa fé, e quando você entende o Evangelho, não há nada a não ser feito, a não ser você corresponder a esse amor com amor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele te constrange. O apóstolo Paulo falou isso aos Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todo, logo todos morreram, para que não vivam mais para si, mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, para Cristo. Por que você vive para Cristo? Porque você entendeu que Ele morreu por você. Se Ele morre por mim, eu vivo por Ele. Ele nos conquistou com o seu amor, e nós devotamos o nosso amor a Ele. Isso não é religiosidade, irmãos. Isso é o Evangelho. Na religião você cumpre preceitos e mandamentos para ser salvo. O Evangelho você foi conquistado por alguém que te amou. Ele te amou de tal maneira que você foi conquistado por esse amor, e agora você não quer saber de outra coisa a não ser viver para a glória dele, a não ser amá-lo, a não ser se entregar por ele, a não ser anunciar a sua mensagem, porque você foi constrangido por esse amor, irmãos. Olha que mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Nós que nessa noite, já encerrando, você possa sair daqui com essa consciência de que o que faltava para aquele jovem, para aquele homem, está disponível a você. Está disponível. A porta ela está aberta para você. O caminho está aberto para você, está disponível. Só você, como aquela criança, se entregar, se lançar e tocar nele. Porque a nossa resposta ao Evangelho é essa: querer tocar em Jesus. É fazer como aquela mulher que invadiu aquele jantar e lançou-se aos pés
de Jesus. Enquanto os religiosos, os moralistas já condenavam, Jesus estava recebendo aquela adoração, porque Jesus sabia da intenção no coração, porque o que vale mais do que a ação é a intenção. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe essa noite. Vou chamar aqui o pastor Jefferson, por favor.